Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Queridos, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo 34, que diz assim, 8:34. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. 9:1 diz assim: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns aqui de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém? Bem, numa primeira leitura você já percebeu que Jesus ensina para nós nesse texto algumas verdades importantíssimas sobre a salvação. E nós cristãos sabemos que a salvação é a coisa mais importante que alguém pode saber, receber e entender durante a sua vida. Porque se alguém não for salvo, nada dará certo para ele. Se alguém não for salvo, nada terminará bem. No fim, ele está perdido e tudo se perderá. Então, ele não terá nada para comemorar, ele não terá nada para contar, ele não tem vida para existir, nada de bom permanecerá na vida de quem não será salvo. E nada de ruim permanecerá na vida de quem é salvo. Então, um salvo ele pode estar vivendo qualquer situação imaginada ou não imaginada. Se no fim ele está salvo, tudo deu certo. Não importa o que aconteceu. Jesus acabou na cruz, mas ele venceu. Paulo foi decapitado, mas deu certo. João Batista foi decapitado, cortou sua cabeça e servido numa bandeja, mas deu certo, ele estava salvo. Ele mesmo disse antes de morrer: olha, o meu gozo é pleno, eu estou realizado, eu vim para isso, está tudo certo. Então a salvação, ela é a mensagem única da Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala da salvação. É que tem lugares que ela está falando como aceitar, como fazer, como viver, como proceder, como servir, mas ela é de Gênesis ao Apocalipse uma mensagem de salvação, ela é uma mensagem para os salvos, ela fala do reino, da eternidade, ela é o tempo todo uma mensagem de salvação. E a salvação, queridos, é um assunto que ninguém pode desconhecer, ninguém pode errar. Por isso, Deus teve a brilhante ideia de escrever um livro falando sobre salvação. Um livro imortal, um livro que não vence, um livro que não morre. E quando nós falamos de salvação, nós estamos dizendo da salvação eterna. Não é ser salvo de uma coisa, é ter a vida salva. E nesse texto, Jesus vai nos ensinar quem quer salvar sua vida. Por que quem? Porque tem gente que não quer. Por algum motivo, enganado, iludido, preso, cego, ele não fará muita coisa da parte dele em relação à salvação dele. Então você vai ver Jesus usando o termo quem quiser. E ele diz, quem quiser precisa fazer isso. Tem algumas orientações. Então, quando o assunto é salvação, nós, mesmo que o assunto seja conhecido, que você diga, eu já ouvi, eu já sei, mas é bom a gente checar. Uma aeronave,
Toda vez que ela chega no destino, quando ela tem outro destino, ela é checada antes. Ela não viaja sem checar. Ela pode fazer isso numa escala, mas no destino não. Toda vez que ela chega no destino, é obrigatório uma nova checagem. Por quê? Porque acidentes com aeronaves não costumam ter sobreviventes. Indenização de vidas humanas é caro. A aeronave é caro o preço dela. O estardalhaço publicitário quando há um acidente é quase que irreversível. Então é melhor não correr risco. Por isso tem a checagem obrigatória. Nos carros, a checagem é bem menor, porque nos acidentes de automóveis a maioria sobrevive. Os irmãos já me entenderam. Então, quando o assunto é salvação, nós precisamos checar. Porque imagine que alguém está dormindo em berço esplêndido e pensando que está salvo e não está. Ele não fez uma checagem. Ele sabia como é que funciona, mas não viu se estava funcionando. Ele tinha uma ideia de como é o assunto, mas ele não foi lá ver se está funcionando mesmo. Não checou. E isso pode trazer um estrago. Então, queridos, o assunto ele é importante. A gente deixar ele vivo, entendido, compreendido, porque nós não temos duas oportunidades e é para sempre, quando o assunto é salvação. Uma vez que nós estamos vivendo em tempo de cumprimento profético, porque existe um entendimento na humanidade que todo mundo tem que dar conta da sua vida quando ela termina. Mas nós que estamos aguardando o arrebatamento, estamos vivendo num tempo de cumprimento profético, sabemos que a qualquer momento a agenda do mundo será interrompida. E haverá uma violenta separação. Está profetizado com riqueza de detalhes. E a Bíblia fala que vai ser um dia de muita alegria e felicidade para alguns e um dia horroroso para a maioria. Um dia de muito lamento, de muita tristeza, de muita dor e de forma irreversível. Falando em horror, sempre quando a gente fala em morrer, é consenso humano que esse é um assunto horrível. Ninguém gosta de falar de morte. Humanamente, há consenso de que morte é um assunto que deve ser deixado para depois. Também há consenso na humanidade que a morte é uma realidade, que todos vão passar por ela. Infelizmente, não há consenso quanto à salvação. E a salvação tem a ver com a salvação da morte eterna. Há consenso quanto à morte, que é uma coisa horrível, há consenso que é uma realidade que todo mundo tem que passar por ela, e não há consenso quando o assunto é salvação, que é o assunto que Deus mais aborda na sua mensagem. Aí a humanidade se divide, metade acredita, metade não, e não há consenso. Bem, a Bíblia não diz que a morte é uma coisa horrível, é um consenso humano. A Bíblia diz que horrível é se você morrer perdido. A Bíblia chega a falar que para um salvo a morte é preciosa. Eu acabei de dizer que João Batista falou da sua morte com alegria. Que muitos santos na Bíblia deram depoimento antes de morrer, sem nenhuma tristeza, sem nenhum desespero. Esse é um consenso mundano, humano, mas não bíblico. O consenso bíblico, o ensinamento bíblico, a doutrina bíblica, é que morrer não é o problema é morrer perdido. Então, se no parto ou com 100 anos, não importa. Se alguém morreu no parto ou com 100 anos, se ele morreu uma morte linda, tem gente que fala, morreu uma morte linda. Já ouviu isso? Amém? Parecia que nem ia morrer, estava rindo, mas morreu. Se ele morreu uma morte linda ou uma morte feia, não importa. Ele morreu novo ou velho, rico ou pobre, feio ou bonito, sofrendo ou não. De acordo com a Bíblia, isso não vem ao caso, não importa. A morte nos nivela e a salvação também. Então, na morte, não importa se a pessoa estava de um jeito ou do outro, quando fala morreu, todo mundo fica igual. A morte nivela a humanidade. Salvação também. Se alguém foi salvo,
não importa em que condição, se ele está salvo, ele está nivelado num alto padrão diante o plano de Deus, ele é um bem-aventurado, ele vai fazer parte da família de Deus e por toda a eternidade. Então, como se morre, quando se morre, não importa. O importante é se a pessoa está de posse da salvação ou não. Quem me entendeu até aqui, diga amém. Mais uma informação como introdução. Você sabe quantas pessoas morrem no mundo por hora? No nosso globo terrestre, por hora, morre 6.120 pessoas por hora. Desde a hora que esse culto começou, 6.120 pessoas respiraram pela última vez. Em um dia, 146 mil pessoas, 146.200 pessoas morrem em um único dia. Em um ano, cada vez que você canta é pique, parabéns, mais um ano, 4.406.400 pessoas não tiveram a mesma sorte. É gente, hein? Em um ano. 4 milhões de pessoas, 4.406.400 pessoas morrem no mundo em um ano. Partiram. As causas mais diversas, guerra, trânsito, doença, não importa. Esse é um dado que fala de quem morreu. E os que ficam, eles têm a oportunidade de checar esse assunto. De continuar vivendo sabendo como é que funciona a morte e se ele está salvo ou não, baseado na orientação de Jesus, o Salvador. Ele é a autoridade para falar sobre isso. Amém? Rapidamente, eu quero citar o contexto. No contexto do texto, começa ali em Marcos 8:27, não precisa ler agora, eu vou falar para você. Jesus fez a seguinte pergunta: o que os homens estão falando a meu respeito? O que eles falam de Jesus, o Filho de Deus? Aí a resposta foi, olha, fala um monte de coisa. Que você é Elias, que você é Jeremias, que você é João Batista, você é uma reencarnação, você é um profeta que voltou, você é algum dos, ou algum profeta qualquer. Pode colocar qualquer nome aí, foi a resposta que deram para Jesus. Aí ele se dirige aos salvos e falou, mas e vocês? Os homens falam isso de mim, e vocês? O que vocês dizem do Salvador? E aí Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo. Para o judeu, essa informação, o Cristo, quer dizer, você é Deus. Você é o Deus que criou tudo isso daqui e que havia prometido para nós que viria aqui para restaurar tudo isso daqui, dar uma oportunidade de salvação. Você é o Cristo. O prometido, o Salvador, o aguardado, o pregado, o anunciado, o profetizado por Deus, profetas e anjos. E quando ele disse isso, Jesus falou, olha, se você é um bem-aventurado, se você sabe isso, é porque meu Pai te revelou, senão você não saberia. Isso é uma informação que só um salvo tem. Um perdido não tem essa convicção. Isso não foi aberto para ele, não foi revelado. Jesus falou, Pedro, filho de Simão Barjonas, você é um bem-aventurado. Isso aí que você sabe não é carne e sangue que ensina. Foi meu Pai que te revelou. Então a informação ela serve para nós, porque ele vai dizer, e agora eu vou dizer que, já que você falou que eu sou o Cristo, eu vou dizer que você é Pedro. E se você é Pedro, você é a igreja, e a igreja está edificado nisso que você acabou de dizer, o Cristo, Filho do Deus vivo. Há um relacionamento íntimo de entrega de vida eterna e para sempre. Então, se você sabe isso, então eu vou te falar mais uma coisa agora, você é igreja. Você é pedra, pedrinha de arremesso, Petros. Quando Jesus disse isso para Pedro, que foi Deus que revelou,
e falou para ele: olha, mas você não vai falar isso para todo mundo agora, só depois da ressurreição. Na continuação do texto, Jesus falou: olha, é necessário vocês saberem que o Cristo, o Filho de Deus, ou o Deus humanizado, o Deus homem, Deus entre vocês, Deus do tamanho de vocês, vivendo a vida que vocês vivem, ele vai sofrer, ele vai ser rejeitado, ele vai morrer e ele vai ressuscitar. É necessário, isso tem que acontecer. Versículo 31. E diz o texto que ele expunha isso claramente. Falava abertamente. Pedro, ao ouvir isso, ele chamou Jesus à parte. Estamos checando coisa que a gente já sabe, referente à nossa salvação. Ele chamou Jesus à parte e falou: não, tenha misericórdia de ti mesmo, isso não vai acontecer com você de modo nenhum. Jesus é Deus, ele está humanizado, Pedro aprendeu isso de Deus, acabou de falar para Jesus, e agora quando Jesus fala que é necessário, se é necessário, é necessário. Ele não diz talvez. E Pedro diz: não, isso não vai acontecer. E Jesus olha para Pedro e fala com o diabo que deu a ideia, porque a cruz só não interessaria ao inferno. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, para trás. Você me serve de pedra de tropeço, porque você não cogita as coisas de Deus e somente as coisas dos homens. Bem, aqui a humanidade começa a se dividir. Muita gente dá ideia para o diabo quando o assunto é salvação. A Bíblia fala o que é necessário e o diabo vai lá e dá uma ideia e fala: não, não tem que ser assim. Existe um jeito mais tranquilo, em novas teorias, em novos métodos. Olha o risco. De onde veio a ideia? Se Jesus não dissesse a ideia de não aceitar o que é necessário para ser salvo, de onde vem, nós não saberíamos. Ele disse: você serve de pedra de tropeço. Então, uma multidão de gente tropeça aí. Por isso, até as igrejas batem cabeça quando o assunto é salvação. Pastores brigam. Tem gente que prefere ter razão do que ser salvo. Tem gente que prefere vencer uma disputa teológica do que ser salvo. E vão tropeçando. E Jesus disse: você me serve pedra de tropeço porque você cogita, você sonha, você fala, você planeja, você vive coisas dos homens e você não cogita as coisas de Deus. E é verdade. O diabo não cogita coisas de Deus nem coisas do céu. Ele está sempre criando tropeços e disputas meramente humanas e relativas a este mundo e às coisas que aqui acontecem. Ele nunca vai cogitar a salvação. Ele é inimigo disso. Ele não fala sobre isso e não vai levar ninguém para a salvação. Então aqui a humanidade começa a ver que tem alguma coisa errada às vezes no sistema, quando o assunto é estou salvo. Porque a salvação é uma certeza, é uma testificação do Espírito Santo. A Bíblia, quando fala de salvação, ela não usa termos talvez, é possível. Ela diz sim ou não? Salvo ou perdido. Não tem meio salvo e meio perdido. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Se você não serve um Senhor, você está servindo ao outro. Se você ama Deus e mais alguma coisa, você acabou de perder Deus. Porque Deus não pode ser segundo e nem compartilhar nada com ninguém. Ele é Deus absolutamente sozinho, não existe outro. Se a pessoa crê em Deus e crê em mais um monte de coisa, ela acabou de abrir mão da fé que Deus lhe deu. Foi o que eu disse a respeito da aeronave. A menor luzinha que acende, o perigo é grande, o desastre é eterno. Não pode levantar voo. Não pode dar sequência dizendo: isso não é nada. Olha o tamanho
da Bíblia, a quantidade de informações, assuntos, salvação do ser humano. Abordado de todos os ângulos, mostrando todos os perigos, todas as ciladas e armadilhas, para que quem conhecer essa mensagem não venha alegar ignorância, dizendo, eu não sabia. Ela está aí, custa menos que um lanche. Qualquer um pode ter, ler e aprender sobre esse assunto que é importantíssimo na vida de cada um. Então, quando Jesus diz para trás de mim, você me serve de pedra de tropeço, porque você só cogita as coisas, você não cogita as coisas de Deus, você só cogita as coisas dos homens. E ele passa a ensinar para os discípulos e à multidão agora algumas informações que um salvo não pode ignorá-las. Ele começa no versículo 34 dizendo, então convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então veja que ele começa se alguém. Jesus sempre disse que ele veio para salvar o perdido. A missão dele é essa, ele não veio para outra coisa. Ele não veio para ser o homem do ano, ele não veio para quebrar recordes, ele não veio para ser lamentado e chorado. Ele disse o tempo todo, é claro, ele dando depoimento dele mesmo, que ele veio cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ele viesse buscar o perdido. Ele veio salvar o homem da condenação eterna. E agora, para salvar, ele diz, olha, se alguém quer me seguir, se nós perguntássemos quem quer seguir Jesus, todos nós diríamos, amém, queremos. Ele falou, então, se você quiser me seguir, é só seguir? Não foi o que ele disse. Ele falou, primeiro você precisa negar a você mesmo. Muita gente perde a salvação nessa informação, porque ele não consegue enfrentá-lo. Ele acha até legal procurar Deus quando ele tem que se livrar do diabo, ou dos enganos, ou do mundo, dos demônios, ou dos problemas, ou quando ele precisa de uma bênção. Mas quando ele tiver que enfrentar ele mesmo, negue-se, anule-se. É a condição primeira que Jesus coloca para você ser salvo. Por que Jesus disse negue-se? Porque você não irá a lugar nenhum com você mesmo. Ele está dizendo para mim assim, o que você acha que você vai conseguir em prol de você mesmo, fazendo o seu querer, a sua vontade, os seus sonhos, os seus desejos? O que você vai fazer por você, lá na frente? Quando chegar a hora de você fazer parte dessa estatística, fechou os olhos, acabou a vida para você, o que você acha que você conseguiu para você? Quando o assunto é salvação. Aonde você vai? O que você pode lhe proporcionar? A resposta seria, nada, nada. Pega alguém que está terminando sua vida, quando chega a hora de morrer, e fala assim, olha, o que você conseguiu em toda a sua vida para salvar a tua vida? Ele vai dizer, olha, tudo que eu consegui não é para isso. Não serve para isso. Nessa direção, nada. Então, se a resposta é nada, Jesus disse, então, esquece você. Entre a sua vontade de Deus, faça de Deus. Entre o seu querer e o de Jesus, faça o de Jesus. Entre obedecer seus impulsos e os do Espírito, obedeça o do Espírito. Entre resistir a Deus e resistir seu ego, resiste você. Entre confiar em Deus e confiar em você, confie em Deus, não confie em você. Entre o plano de Deus e o seu, fique com o dele. Por quê? Porque você não tem como fazer alguma coisa boa no final para te garantir. Então, vontade, sonho, serviço, esperança, obediência, fidelidade, amor, tudo isso que acontece num relacionamento que você fica em dúvida entre ele, eu e ele, ele. E eu, não. Porque o voo é muito perigoso.
Se eu disser, ele disse, mas eu penso, eu acho, ao meu ponto de vista, eu creio, eu gostaria, não deveria ser assim. Tem pane à vista aí. Essa viagem não terminará bem. Então, quando ele viu o diabo enganando Pedro, entrando na mente dele, dando ideia, cogitando coisas do mundo, levando ele para longe da salvação, querendo ficar com dó de Jesus, não levar Jesus para a cruz, o diabo não desistiu. Até na última hora tinha gente gritando para ele, desça da cruz. Você não falou que você é o Cristo? Desce da cruz, você não é o bom. A quem interessa essa mensagem? Jesus ouviu e não desceu da cruz. Então ele diz, se você quer ser salvo, primeira coisa, você precisa enfrentar você. Eu sei que muita gente vai para o inferno porque ele não conseguiu se enfrentar. Ele passou a vida inteira fazendo o que ele quer e ele não vai dizer não para ele. Ele passou a vida inteira em função dos seus caprichos e ele não vai abrir mão deles. Se fosse para escolher entre o diabo, essas coisas assim, ele até que toparia, mas enfrentar ele... Eu já ouvi pessoas dizendo, não, eu não. Eu morro do jeito que eu vivi assim, criei assim, vou morrer assim. Não vem falar para mim me enfrentar, mudar, me encarar. Eu não vou assumir que eu vivi errado. Eu não vou assumir que eu pensei errado, que eu escolhi errado. E ele vai perder a salvação. Por causa dele mesmo, porque ele não ouviu o Salvador dizendo o que você precisa fazer da sua parte para ser salvo. Da parte de Deus ele já fez por todos. Então negue-se. Se você não negar, você vai ficar com você. E quando chegar a hora da salvação, você vai comparecer diante do juízo e vai apresentar para Deus os seus valores, suas conquistas, o que você fez por você. A Bíblia já diz que quem não tem Jesus não será salvo. O sacrifício que Deus aceitou em prol da humanidade é o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz, não existe uma outra forma de. Não existe um outro nome para, quando o assunto é salvação. Amém, queridos? Segunda coisa que Jesus disse, depois de você se enfrentar, você vai tomar a sua cruz. E aqui a gente se enrola também, porque nós pensamos que cruz é aquele chefe chato, é aquele vizinho, é aquele problema, aquela pessoa que não gosta de você, aquela pessoa que te persegue, ou, enfim, as disputas humanas. Se isso daí fosse cruz, querido, todo mundo tem e está salvo. Quem não tem problema? Jesus disse, em fadigas viverás. Nós vivemos num mundo infestado de espíritos malignos que faz a vida humana virar um caos a cada dia. Se isso fosse cruz, diríamos, todo mundo tem cruz. Mas a Bíblia não ensina que isso é cruz. A Bíblia fala que cruz, para a gente aprender o que é a nossa cruz, a gente tem que olhar para a de Jesus. O que é a cruz de Jesus? A cruz de Jesus foi toda a sua renúncia, todo o seu amor, todo o seu desconforto, todo o seu sofrimento, toda a sua fidelidade, todo o seu propósito, todo o seu perdão, toda a sua aceitação em prol do ser humano. Então, a cruz de Jesus chama-se ser humano. Ele veio e foi parar naquela cruz por causa do ser humano. Ele não morreu pelo universo, ele não morreu pela terra, ele não morreu pelos animais, ele não morreu pelos anjos, ele não morreu pelas estrelas, ele não morreu por algum patrimônio que alguém o roubou do céu. Ele deixou claro que ele se humanizou e foi parar naquela cruz porque o ser humano estava lá naquela cruz perante Deus. Ele era um maldito e tinha que morrer como tal. Então, quando você olha para a cruz de Jesus, você aprende que a cruz de Jesus é a cruz que ninguém poderia carregar, porque aquela cruz tinha que satisfazer a justiça de Deus. Aquela cruz era para anular uma maldição de Deus, a morte, o pecado.
Quando você olha para a cruz de Jesus, você aprende sobre a sua própria cruz. Então, a sua própria cruz é todo desconforto, sacrifício, sofrimento, renúncia, entrega, obediência por Jesus. Então, tudo isso que Jesus fez por nós, quando você tem algum tipo de entrega, de desconforto, de sacrifício, de renúncia, de obediência, de fidelidade por Jesus, isso é a sua cruz. Cristo e cristão têm cruz. Foi ali que eles foram reconciliados. Foi ali que Deus abriu o portal para a eternidade. Por isso a ceia diz que no dia em que o homem vai comer do pão e beber do cálice, ele deve, na memória, ir lá no Calvário. Vocês vão fazer isso em memória de mim. Você vai trazer à sua memória o dia em que Jesus derramou o seu sangue, em que ele deu a vida dele. Você vai fazer isso. Porque cristão tem cruz. Se não tiver cruz na vida de um cristão, ele não tem amor, ele não tem renúncia, ele não tem entrega, ele não tem sacrifício. Ele é um espectador, ele é um juiz, ele é um crítico. Não existe na vida dele quando o assunto é Deus. Você quer me seguir, disse Jesus? Então, fala não para você e diga sim para mim, é eu que vou te salvar. Você vai vir após. Você não vai vir do lado e nem na frente. Deixa eu te salvar. Então, enfrente você, não enfrenta eu, disse Jesus. Segunda coisa, pega a sua cruz. Você quer ser salvo, você tem que ter cruz. Não tem nenhum amor, nenhum sacrifício, nenhum ato, nenhuma ação por Jesus. Nenhum desconforto. Não tem arrependimento? Não tem. Todo cristão tem na vida dele lágrimas de arrependimento, de renúncia, de entrega, de compromisso, de amor. Muito parecido com aquilo que Deus fez por ele. É uma entrega de vida de Deus pelo homem primeiro e depois é uma entrega de vida do homem para Deus depois. Você quer ser salvo? Então tome a sua cruz. E depois siga-me. Por que seguir? Porque inúmeras vezes na vida você terá que escolher entre a quem seguir, se é Jesus ou alguma outra coisa. Você vai ter que estar olhando firme para o autor e consumador da fé. O inimigo vai colocar obstáculos, o inimigo vai colocar ciladas, o inimigo vai colocar atrações, o inimigo vai colocar seduções. E inúmeras vezes na vida você vai ter que escolher o que é que você quer, ser salvo ou pontinhas. Negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Você vai ter que estar focado. Eu estou seguindo a Cristo. E se alguém me chamar para um projeto que me impeça, eu não posso, eu estou seguindo a Cristo. Se alguém tiver um outro plano, uma outra sedução, uma outra barreira, alguma coisa, eu não posso parar. Eu estou seguindo a Cristo, como diz o corinho, neste santo caminho que vai para o céu. Isso tem que estar definido. Porque Jesus está nos ensinando como ser salvo. Ele viu o diabo dando ideia para Pedro e chamou os discípulos e a multidão e falou: olha, eu vou ensinar vocês a respeito da salvação. Estamos lendo de carreirinha aqui, sem acrescentar absolutamente nada, do jeitinho que está aqui. E quando Jesus disse, então você tem que me seguir, e para me seguir você precisa se negar, tomar a sua cruz e me seguir. E aí ele diz assim, olha, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem que não quer salvar a sua vida? E ele diz, e quem perder a sua vida, acabou de salvá-la. E agora? O que Jesus está dizendo que a gente não entende aqui? Lendo este texto e outros textos, que Jesus fala sobre o mesmo assunto, ele está dizendo assim, olha, se você quiser salvar a sua vida, qual que é a minha vida? A minha vida é essa que eu herdei de Adão, da hora que eu respirei até a hora que eu morri. Essa é a minha vida. Se ela durou 20 anos, 40, 50, 60, 70, foi a minha vida que eu vivi.
Jesus disse, se você quer salvar essa vida aí, você vai perder a sua vida. Não tem como salvá-la. Não tem como você viver nessa vida de morte e terminar salvo. Essa vida aí, ela está comprometida, ela está maldita. Deus disse que o homem morreria e ele vai morrer. Deus disse que o homem estava perdido e ele vai se perder se ele continuar nela. E Jesus está dizendo para qualquer pessoa que está vivendo a sua vida normal, você está tentando salvar a tua vida, né? Fazer ela dar certo. A gente recebe uma multidão de mensagens todos os dias dizendo assim, olha, a vida é curta, aproveita, faça ela funcionar, viva cada minuto, ame e tal, perdoe. Quase que sem perceber, as pessoas não percebem que essa mensagem está dizendo assim, olha, você não tem esperança, essa daí mesmo, a hora que acabar você já era. Então aproveita ela. Esse salvar aqui está dizendo assim, olha, você quer desfrutar ela, você vai perder ela. Você quer fazer ela ficar prazerosa, útil, intensa, valer a pena? Falar, não, o homem rompeu com Deus, ele herdou a morte, mas tudo bem, eu tenho aqui um século e eu vou salvar a minha vida, vou fazer valer a pena, vivi. Jesus disse assim, você acabou de perdê-la. Você acabou de matá-la definitivamente. Não tem como salvá-la. Para você salvá-la, você tem que entender que ela se perdeu de fato e de vez e para sempre. E quando você entender que ela se perdeu, você entrega ela para Jesus salvá-la. Senhor, os meus pecados trouxe toda a condenação que o Senhor havia dito lá no Éden, toda a maldição, todo o rompimento, e não tem o que eu possa fazer, não tem o que alguém possa fazer, não tem o que a ciência possa fazer, não tem o que eu possa pensar para me salvar. Então, não tem salvação, eu estou perdido. Perdido, literalmente perdido. Pesa sobre a minha vida uma maldição eterna, porque eu sou um filho de Adão, e Adão é um maldito. No momento que você desiste de salvá-la, e se reconhece literalmente perdido, dizendo, não tem o que fazer. Não adianta sorrir, valorizar cada minuto, abraçar quem você ama, cumprimentar, viver com o melhor padrão humano possível. Isso não é o suficiente para salvá-lo. Pode fazer a sua vida ficar mais tranquila durante a sua trajetória. Mas em termos de salvação, disse Jesus, você tentou salvá-la, né? Você acabou de matá-la. Como alguém ilustrou isso uma vez, ele estava num ponto de ônibus, esperando o ônibus, e ele viu uma borboleta que lutava para se livrar do casulo. Aquele sofrimento, saiu uma asa e a outra estava em formação, ela não conseguia se libertar do casulo, e se debatia, e o sol era quente, ele pegou um canivete, foi lá e foi ajudar, cortou o casulo. Morreu na hora. Era necessário. Então Jesus estava dizendo assim, olha, é necessário, o Filho do Homem está aqui, Pedro, Deus já te contou, eu sou o Cristo, é o Criador que está aqui falando com você, eu vou sofrer, vou ser rejeitado, vou ser desprezado, quem vai fazer isso vai ser os anciões, vai ser o sacerdote, vai ser os religiosos, e eles vão prender, maltratar, e eu vou morrer e vou ressuscitar. É assim que Deus vai salvar a humanidade. Isso é necessário. Não tem como. Se tivesse como, Deus pouparia seu filho. Poder para isso ele tinha. Mas a maldição que pesa de morte sobre a humanidade, ela veio do próprio Deus. Só Ele pode salvá-lo. E a justiça de Deus foi aceita que alguém pagasse a pena do pecado pela humanidade. Deus disse que morreria, ele tem que morrer. Quem falou que ele não morreria era o diabo. O diabo é que falou, não, arruma um outro jeito aí, vai viver a vida que no fim você não morre não. Então tem muita gente entrando nessa ideia. Fica tranquilo,
Existem caminhos alternativos, tem pedras de tropeço, as pessoas vão tropeçando. Vai dando ideias. E tem gente que deixa isso que Jesus disse, olha, é necessário. Tem que fazer isso. Você quer ser salvo? Então você precisa me seguir. E é só falar que eu estou seguindo, eu já estou salvo? Muita gente vai falar que sim. Ah, entrou na igreja, comprou uma Bíblia, falou que está seguindo Jesus, está salvo. Teu nome está no livro da vida, acabou de ser escrito agora. Mas você não quer checar isso daí? Antes de você viajar rumo à eternidade, fechar os olhos para sempre, você não quer checar isso? Ver o que o Salvador disse? Ele vai dizer, olha, você precisa negar você mesmo, você precisa tomar a sua cruz, todo cristão tem cruz, e você precisa me seguir. Fica de longe torcendo, chamando Jesus de um cara legal, que ele é simpatizante, sem ter experiência. Tem que segui-lo. Segui-lo. Andar por onde ele andou, fazer o que ele fez, crer como ele creu, viver e relacionar com Deus como ele relacionou. É isso que é seguir. É pisar onde ele pisou. Seguir exatamente a orientação. Jesus, quando esteve aqui, ele falou, eu não faço nada de mim mesmo. Tudo que eu estou fazendo é o que o Pai me mandou fazer. Ele não disse, eu sou o filho de Deus, eu não tenho pecado, e eu vou ver como é que eu faço. Ele falou, não, tudo, eu não faço nada de mim mesmo, eu estou seguindo o plano. E o plano é esse, é sofrimento, rejeição, morte, cruz, morte e ressurreição. Mas o inimigo fica dando ideia, faça do jeito que você quiser, que no fim não tem morte não, vai dar tudo certo. Bem, quando ele disse isso, Jesus falou, olha, se você tentar salvar a sua vida, você acabou de perdê-la. Não tem como. A Bíblia nos ensina que se tivesse um meio, Deus, na sua onisciência, ele teria salvado a humanidade sem a morte de Jesus. Se existisse uma forma de obedecer à lei, se existisse um ser humano capaz, se tivesse uma outra forma, ele é o Salvador, ele nos diria. Você acha que Jesus ama a cruz? A Bíblia fala que Jesus ficou satisfeito com a conquista da cruz, mas a cruz é maldição, é humilhação, é morte, é consenso que o assunto é horrível. Mas mais horrível do que isso é a morte eterna. Então ele disse, quem quiser salvar a sua vida, tentar dar um jeito, entrar lá no tribunal de Deus e falar, eu me absolvo porque eu sou bom, porque afinal as minhas intenções... Tem gente o tempo todo fazendo isso. Despachando, dando laudos, dando sentenças de absolvição para si mesmo. Vão lá no tribunal de Deus e se absolvem. Se perdoam, se justificam, dizendo, Deus vai dar um jeito de fazer validar isso amanhã. E eles vão para a eternidade assim. O Salvador está dizendo, olha, quem tentou fazer isso, desistiu da sua salvação, acabou de perder a sua vida. Sabe quem vai salvá-la? Aquele que perdê-la. Aquele que entender que ela está perdida mesmo, que não tem o que possa fazer. E agora, por causa de Jesus, por amor a Jesus, ele aceita que a sua vida está perdida e ele pede para o Salvador salvá-lo. Falou, esse vai salvá-la. Então é isso que nós temos que fazer, queridos. Não deixa nenhum projeto nesse mundo tirar você dessa ideia, dessa fé. Não deixa nenhuma proposta, não feche negócios, não faça besteira. Não creia todo espírito. Porque Jesus disse, não tem como salvar, tem como ganhar coisas na vida. Ele falou, olha, o homem pode, na sua ânsia de querer salvar a sua vida, ele pode tentar ganhar o mundo inteiro, mas se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que ele ganhou? Então, ganhar coisas para a vida você consegue, é só você ser determinado e seguir os exemplos de gente que ganha um monte de coisa para a vida. Mas aí Jesus faz uma pergunta, o que você daria em troca da sua alma?
Vai, pensa alto. Coloca um preço aí. Sabe o que é alma? A alma é vida imortal. A vida do corpo não tem jeito, você vai morrer mesmo. Mas depois dessa vida tem a outra chamada de alma, vida imortal. Essa vida é você. Você, às vezes a gente pensa que a gente é um corpo. Não, nós habitamos num corpo. O corpo é só nossa casa, por onde nós captamos o mundo e reagimos às informações que captamos. Mas quando fala eu, memória, sentimentos, razão, fé, espírito, consciência, banco de dados, é eu, alma. E essa alma é imortal, ela vai viver na morte ou na salvação para sempre. E Jesus disse, nesse mundo aqui, o que você queria para abrir mão da sua alma? A resposta seria, o mais tolo dos homens diria, Senhor, nada, porque se eu vou para o lago de fogo, arder com o diabo e seus anjos, o que me interessa ganhar alguma coisa aqui? Imagine alguém ardendo no fogo eternamente, com a consciência de que a vida dele aqui foi boa. O último sentimento é o que fica. Ninguém vive de lembranças. Quem me entendeu? Diga amém. O último sentimento é o que fica. Se você estiver doente hoje, não adianta você pensar que ontem você estava saudável. Não, hoje você está sentindo a dor. Se você estiver saudável hoje, não adianta ficar sofrendo, falando que ontem você estava doente. Não, o que você está sentindo é agora. O último sentimento é o que fica. Quem estiver perdido, ele vai viver com um sentimento de perdido. O que adianta se ele ganhou alguma coisa? Então Jesus, o que será que o homem daria? Nós teríamos que responder para ele, Senhor, tem gente que vende a alma dele por cada bagatela, por cada prazer passageiro, por cada nojeira, por cada coisa que não vale nada. E ele troca, ele fecha negócio. Ele faz como Esaú, para que eu quero a salvação? A salvação é depois. Eu quero me dar bem agora, quero ganhar alguma coisa agora. Ele faz como Judas, o que eu vou ganhar agora? Agora. Judas ouviu palavras de vida eterna do próprio Deus em Cristo Jesus. Mas você sabe por que ele vendeu Jesus? Porque o diabo encheu o coração dele. A Bíblia fala, Satanás encheu o coração de Judas. E tirou o foco da vida dele e fez ele entender que o negócio era ganhar aqui, ele tem que ganhar. É preciso ganhar. Era desesperado para ganhar, queria ganhar alguma coisa. Aí depois que o negócio foi fechado, ele se arrependeu, se matou, mas ele já tinha feito. Então, queridos, cuidado com esses conceitos religiosos. Alguém vai falar para você que uma pessoa só está sob influência diabólica quando ela está se retorcendo e estribuchando. É isso que a religião fala. A pessoa, quando está sob influência do diabo, ele está com a mão para trás, está falando grosso, está xingando. Não, Pedro, quando falou, Senhor, vem cá. Tem misericórdia do Senhor, que esse negócio de ser rejeitado, sofrer, ser preso e morrer, não vai ser assim não. Pedro não estava estribuchando e falando grosso. E Judas, quando fechou o negócio para pegar 30 moedas, ele também não estava possesso do jeito que nós entendemos. Mas a Bíblia fala que o coração dele estava cheio do diabo. E ele fez o pior negócio da vida dele. Como fez Esaú, quando trocou a sua primogenitura. Como faz um monte de gente que só pensa no agora. Viu o que Jesus falou para Pedro quando ele deu ideia para o diabo? Você só cogita as coisas dos homens, você não pensa nas coisas de Deus, você cogita só as coisas de agora. Foi Paulo que interpretou isso dizendo, se nós temos a nossa esperança em Deus apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E Jesus falou, o diabo, o negócio dele é pegar o ser humano porque ele gosta do agora, do já. É já, ele quer agora, ele pensa agora, ele não quer saber depois. Ele falou, o que aproveita o homem ganhar, e no fim ele perdeu. Então a maioria das pessoas do mundo, eles estão preocupados em ganhar. E
estão ganhando. Eles só não pararam para ouvir Jesus a respeito do que eles estão perdendo. As ricas oportunidades da vida que Deus dá. Então a pergunta é, o que o homem daria por sua alma? A resposta teria que ser nada, se ele está perdido. Infelizmente, muita gente troca. Queridos, eu vou encerrar. Mas na sequência, Jesus olha para eles, falando de salvação, diz assim, olha, entre vocês aqui tem alguns que vai ver o reino dos céus com poder antes de morrer. E isso aconteceu 6 dias depois, foi a transfiguração. Jesus disse, eu vou mostrar para vocês como é que vai ser na glória, o poder do reino dos céus, e alguns de vocês aqui não vai morrer, vocês vão ver isso antes de morrer. Quem viu foi Pedro, Tiago e João. Jesus subiu no monte e tomou os 3 à parte, se transfigurou diante deles e apareceu de vestes resplandecentes, vestidos de luz, numa glória jamais vista por eles, e conversando com Elias e com Moisés. As 2 pessoas mais respeitadas na nação de Israel. O príncipe dos profetas e o mediador da antiga aliança. E ali eles tiveram uma antecipação de como será a glória futura. Elias tinha desaparecido há muito tempo. Moisés tinha morrido há muito tempo. Estavam lá, vivinhos, cheios de glória, de luz, conversando com Jesus. E Jesus disse, vocês vão ver, alguns de vocês. E da mesma forma, quando terminou a visão da transfiguração, Jesus disse para eles, olha, não conta isso ainda. Espera a ressurreição. Depois vocês contam. Mas é para vocês saberem. É para vocês focarem, é para vocês crerem. Isso é realidade, é invisível, mas é real. Existe uma vida imortal, existe uma salvação, existe um plano de Deus, existe uma cruz de Jesus, existe um amor incomparável, existe um perdão, existe uma reconciliação. Deus já fez tudo por nós. A nossa parte só é segui-lo. É dizer não a tudo aquilo que pode comprometer essa ação de Deus. Para que o plano de Deus não seja abortado na nossa vida. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar.